Quando eu caí na real, putz, eu sei fazer uma coisa que as pessoas procuram muito, e isso tem um valor agregado muito forte, eu falei, putz, isso aqui é uma mina de prosperidade. Você pode sonhar e você pode fazer coisas dentro do sonho? Ela falou, o tio Fábio faz isso. Tem tipos de hábitos na nossa vida que a gente faz que desencadeiam novos hábitos, são os hábitos mestres. Quando a gente fala de qualidade, é a quantidade de horas ou tem outros fatores? Da mesma forma que a pessoa vai malhar para ficar forte, tem também alimentação para ficar inteligente. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano no Brasil, e hoje no episódio 80 vamos falar de um assunto muito importante, como podemos usar o nosso corpo para prosperar em todos os aspectos da vida. Esse episódio é patrocinado pelo Fibo, que é uma inteligência artificial fantástica. Eu já vou falar logo que tem na descrição do vídeo aqui um link para você se cadastrar lá, é gratuito. Por que eu já estou falando que é gratuito e o link já está aqui? Porque assim que eu terminar de falar, você vai falar, cara, vale muito a pena. É uma plataforma focada para quem está estudando para o Enem. Ou seja, se você tem um filho ou você está estudando para o Enem, clique lá e você vai conhecer. Tem mais de 800 videoaulas, tem uma trilha, um caminho que você vai poder percorrer na medida que você vai usando a plataforma, fazendo simulados, fazendo as questões, as correções. A inteligência artificial vai entender qual a fase que você está e você explicando para ele onde é que você quer chegar, ele vai te dar exatamente uma trilha de estudo para você percorrer e chegar na aprovação. E antes de começar, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. A gente viu que a maior parte das pessoas que assistem nossos episódios ainda não se inscreveram, então estou aqui convidando mais uma vez vocês para se inscreverem, para fortalecer o nosso projeto aqui, o Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu sou o Vitor Mesquita, violeiro, produtor audiovisual. Estou aqui com o meu amigo Fábio Gabriel, empresário, professor de jiu-jitsu e tem um projeto social fantástico aqui em Brasília. É isso, Vitor Mesquita. E hoje aí trouxemos um convidado especial, na verdade super especial, Daniel Richen, um especialista em alta performance e neuroaprendizagem. Bem-vindo, Daniel, ao Lamparina Podcast. Não sei se eu falei seu sobrenome errado ou certo. É o momento de corrigir. Seja bem-vindo ao Lamparina. Tudo bom? Daniel Richter. 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 Alemão? Alemão, né? Muito interessante. Daniel, seja bem-vindo nesse episódio super especial do Lamparina. Nós procuramos trazer pessoas especiais com assuntos especiais que trabalhando justamente essa forma de esclarecimento para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, como podemos usar o nosso corpo para prosperar na vida. Que pergunta difícil, hein? Legal, primeiramente uma alegria estar aqui, né? Saúdo aqui os nossos hosts, né? O pessoal que está em casa ouvindo também, né? Essa audiência inteligente, pessoal que quer prosperar, né? Então, uma alegria estar aqui, tantas pessoas ilustres que passaram aqui por essa cadeira e poder estar aqui, né? Hoje é uma alegria pra gente, tá? Então, essa pergunta, né? Como que a gente pode prosperar? Eu posso contar um pouco da minha história, assim, pra gente poder começar? Então, eu, quando nasci aqui em Brasília e acabei morando fora um tempo, morei em Porto Alegre, morei nos Estados Unidos, me formei lá, inclusive, no ensino médio, né? Voltei pro Brasil, aí tava com medo, assim, da faculdade não aceitar meu diploma lá nos Estados Unidos, aí me formei aqui também, então, esses 2 diplomas de ensino médio aqui, né? Tanto lá quanto aqui. E aí, mas lá nos Estados Unidos, assim, a arte é uma coisa que dá dinheiro, digamos assim, de uma maneira mais evidente, né? Então, lá eu tive a oportunidade de fazer, assim, cursos de animação de computador, de teatro, de cinema. Acho legal essa história porque você vê a diferença da escola do Brasil e dos Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos, você escolhe, né? No ensino médio, você escolhe as matérias, tem uma grade curricular nacional que você escolhe a matéria e se a escola não tiver, ela é obrigada a dar o jeito dela para você estudar aquela matéria. Eu estudando lá, assim, matemática, física tem no Brasil, né? E aí eu vi lá, cinema. Falei, putz, essa aqui mesmo que eu quero estudar. E aí, olhei lá, cinema... Mas o intuito maior nesse momento era se tornar um cineasta. Um cineasta. Queria ir ficar lá, né? Deslumbrado com os Estados Unidos e tal. Queria ficar lá para virar diretor de cinema. E aí, jogava futebol, sabe, qualquer perna de pau aqui... Já é craque, né? Lá é craque, né? Comecei a jogar bola, o pessoal gostou, eu consegui, na Universidade da Califórnia, consegui 50% de bolsa para estudar cinema lá. Filmmaking, que eles chamam, né?
E aí, mas mesmo assim, eu lembro que meu pai na época, pai, então eu consegui feliz, né? 50% de bolsa e tal, mas era, no ano ainda eu tinha que pagar cerca de $100 mil, né? E aí, falou, não, meu filho, quanto é $100 mil? Tem faculdades muito boas no Brasil também. E acabei daí tendo que voltar, né, pra cá, né? Mas lá, voltando à história, né? Então, quando chegou que eu queria falar, eu quero fazer cinema, os caras em uma semana me deram uma sala que nem essa daqui, com câmera, com computador Mac para poder fazer edição, etc. E como não tinha professor na escola, os caras me levavam 2 vezes por semana para a cidade mais próxima, que é 1h30 de distância, para eu poder fazer a matéria, cara. Impressionante, legal, né? Legal. A diferença, né, de uma cidade para outra, de um país para o outro, né? Mas enfim, aí chegando, aí voltei para o Brasil, nessa de querer voltar para os Estados Unidos ou ir para a Europa, às vezes é uma possibilidade também de fazer cinema. Fiz meu primeiro vestibular, foi o meu primeiro contato com o vestibular quando eu voltei. Fiz assim umas provinhas, passei lá no ensino médio também. E quando fiz o vestibular em 2009, foi quando eu passei para artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira experiência com o vestibular foi essa. Assim, artes cênicas não é uma coisa difícil de passar, então eu coloquei meu nome lá, fiz a prova, acabei passando. Porém, nos primeiros 2 semanas, assim, 3 semanas de aula, primeiro mês de aula, eu já vi que a realidade do Brasil da arte era bem diferente dos Estados Unidos. Se lá eu tinha uma estrutura muito boa, aqui no Brasil eu via que os professores, por exemplo, né, que teoricamente são modelos, né, assim, a vida financeira não era condizente com aquilo que eu planejava para o meu futuro, sabe? A prosperidade, como por assim dizer, né, eu queria morar na minha casa, fazer minhas viagens e tal, e naquele trabalho eu vi que no futuro ali seria ou mais difícil de fazer, eu teria que me sujeitar a coisas que não gostaria, entendeu? Dentro dessa mundo do cinema, etc. Então, eu optei por largar e fui trabalhar. Falei, quer saber? Então, vou trabalhar. Então, abri uma empresa, na época de fazer animação de festas de casamento, sabe? Então, peguei essa parte artística, assim, então eu juntava lá, botava o Chapeleiro Maluco, o Capitão Jack Sparrow na festa, para fazer animação na festa, quando meu aniversário de 15 anos e tal. Então a gente fazia essa animação com arte, né? Com os artistas e tal. Foi bem legal. Eu mudei para Florianópolis, foi nessa que eu saí de Porto Alegre, me mudei para morar em Florianópolis, trabalhando com isso. E aí, fiquei cerca de 1 ano, 2009, assim, passei lá e via que as pessoas com 33, 34... estavam fazendo aquele mesmo serviço que eu estava fazendo, sabe? E Florianópolis, cidade de praia, aquela coisa, né? Então, eu trabalhava só quinta, sexta, ainda mais com festa, né? Então, morava na frente da praia, surfava todo dia. Com 18 anos de idade, era a vida que eu tinha pedido a Deus. Só que eu via que mais pra frente também, como é que a prosperidade pra mim naquele momento ali, não sei se eu conseguiria chegar ali, sabe? Para aquilo que eu estava almejando na vida, de ter uma família, de conquistar coisas, né? Digamos assim, com o suor do meu trabalho de uma maneira próspera. E aí eu falei, não, ficar aqui, acho que a probabilidade de eu ficar nessa vida boa, digamos assim, né? Vai ser, ficar muito tempo assim, é uma probabilidade muito alta. Portanto, eu falei, vou ter que estudar. Eu conheci muitos advogados nessa época, trabalhava com festa e tal, e os caras, muito dinheiro, às vezes o pessoal de Brasília ia fazer festa em Florianópolis, em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu conversava, o que você trabalha e tal? E os caras sempre falavam, eu sou advogado. Mas você é advogado? Eu falei, não, tem negócio. Falei, como assim? O escritório é um negócio. Escritório de advocacia não é um business. Como eu tenho isso, tem outros também. Aí os caras falam, tem franquia disso, daquilo, outro. Eu falei, como assim? Tu é advogado? Sim, mas eu pago alguém para cuidar para mim e tal, né? Mas eu sei administrar. E o cara, até hoje, que um advogado falou assim para mim, Daniel, o mundo hoje ele é gerido por contratos. Então, contratos é um negócio. O negócio é o que gera o mundo. Então, se você sabe de contrato, você sabe fazer qualquer negócio que você precisar fazer. Ninguém nunca vai te passar para trás. Eu falei, porra, que legal, essa é uma ideia para frente, né? E aí eu peguei e falei, bom, dentro do que eu vou fazer, eu falei, vou estudar, tem que estudar e vou estudar. Então, eu optei por estudar direito. Medicina tem que ter estômago, né? Lidar com sangue e tal, eu tenho muito estômago para isso. Aí eu vou estudar direito, vi na época assim, as melhores faculdades do país, então tinha a UNB e a USP, que estavam nas primeiras colocações, né? E como nasci aqui em Brasília, amigos, né, de infância, assim como o Vitor aqui, falei, vou pra lá que eu vou. Aí liguei pro meu pai na época, imagina a felicidade do meu pai, né? Pai, quero estudar. E tava morando um ano em Florianópolis, lá, meio na beira da praia e tal, jogado. Ele pediu um auxílio lá, pai, tal, vou precisar de um dinheiro e tal, pra poder me sustentar. Foi pra Floripa, depois ligou pro pai, né? Eu tinha um dinheiro assim, mas a maioria eu gastei lá, óbvio, né? Na farra e tal, enfim. Aí liguei pra ele, falei, botou fé na ideia e tudo, aí vim pra cá. E aí procurei os cursinhos e tal, cursinhos tradicionais, né? Na época sempre tem um cursinho assim que é melhor do que o outro, na época lá era um curso.
E aí fui lá para fazer, acho que nem tem mais esse curso hoje. E aí fui lá, me inscrevi. E aí, na época eu morava na subida do Colorado ali, né? Tem do Taquari e tudo, né? E tinha que pegar o ônibus, né? E o ônibus ia lotado de Sobradinho. Então eu acordava às 5h30, 6 horas, pegava o ônibus para 7h10, tava 7h10, 7h20 no máximo, tá lá no cursinho, né? E eu lembro que meu amigo meu, morava junto ali do lado, né? Um do outro vizinho. A gente parava o ônibus lá, e o ônibus, como vinha lotado de Sobradinho, não dava espaço para eu e a minha mochila junto. Não dava espaço. Então eu pegava a minha mochila, dava pro motorista, ele botava na frente assim, e eu ia aqui, ó, na porta, aqui atrás, eu e o Luciano, amigo nosso também. E do paradinha, e aí aliviava quando eu chegava ali na rodoviária, que a gente sentava. E assim eu passei um ano, cara. Passei assim um semestre, né? Na época o vestibular da UNB não tinha essa coisa de Enem. Enem é mais recente, né? Tinha, mas não era uma prova que dava ingresso às universidades, tal como dá hoje. Então, tinha uma prova no meio do ano e uma prova no final do ano. E aí fiz o primeiro semestre. Cara, eu fiz tudo que me falaram pra fazer, Fábio. Impressionante, assim. Eu cheguei lá cedo, chegava em casa, era 10 horas da noite. Almoçava lá, fazia tudo lá. Levava marmitinha, assim, não almoçava porque era caro, né? Então levava marmita, comia lá, passava o dia. Fechava as apostilas grandes, assim, de cursinho, fechava todas elas. E aí veio meu primeiro vestibular. Para passar em Direito, nessa época, cerca de 320 pontos, mais ou menos, a gente passava para Direito. A média, né? Pra gente ter uma ideia, assim. Aí fiz meu primeiro vestibular, 120 e pouquinho de argumento. Passava nem pela porta, né, bicho? Nem pela porta. Não, quase nem como administração, talvez. Passava pelos cursos, assim, artes cênicas, tá? Passava, mas assim, esses cursos mais concorridos, passei longe. Aí, conversei com os professores, falei, Daniel, primeiro semestre, né? É isso aí, faz parte, né? Vamos nessa, vamos de novo. 6 horas da manhã, 10 horas tava em casa, pegando o busão lotado. Chegou o segundo vestibular que eu fiz, 245 pontos de argumento. Melhorou, mas também distante, eu fiquei 700 e pouco, muito distante, assim, dá pra provar, porque era de 320 e poucos pontos, né? Aí veio o terceiro vestibular, não sei o que eu fiz, quando eu fiquei muito bolado, muito chateado, porque eu tava fazendo tudo que tava me falando pra fazer, sabe? Pra assistir as aulas, fazer as apostilas, etc. E quando foi esse vestibular, eu fiquei chateado, falei, cara, quer saber, vou pegar minha prova pra ver o que eu errei. Aí, pasmem, sabe o que eu tinha errado, Fábio? Tinha errado a interpretação de texto, cara. Sabia o conteúdo, digamos assim, mas a interpretação de texto me pegava. E no CESP, uma errada aluna uma certa, né? Então, o fator de correção acaba te punindo muito quando você erra mais. Então, errar 10 é menos 20 pontos. E isso, no argumento, era fatal. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, eu não sei ler, bicho, não acredito. Eu sou um analfabeto funcional. Sei a matemática e tal, mas não sei ler direito. Então, eu falei, cara, saí do cursinho, peguei uma aba assim, e aí o que eu passei a fazer? Passei a cuidar mais de mim, cara. Comecei a ir pra academia, comecei a dormir bem, não precisava acordar 6 horas da manhã mais, eu acordava 7h30, começava a estudar 8 horas, estava em casa já, comecei a estudar, estudava 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, e fazia muita prova. Eu comprei um livro assim de interpretação de texto do CESP, e jantei ele, assim, ó, de manhã, de tarde, fazia prova toda domingo e quarta-feira, corrigia os meus erros, fiz todas as provas anteriores da UNB durante os 10 anos anteriores, assim, da prova, né? Fiz 2 vezes elas. Deu tempo de fazer tudo, deu tempo de eu estudar. Quando a gente tá na aula tradicional, o cara não tem tempo de estudar, porque ou você vai pra aula ou você estuda. Então, 7 horas da manhã até 3 horas, até 1 hora da tarde de cursinho, você vai estudar, depois você tá cansado. E aí, veio o terceiro vestibular, 387 pontos de argumento. Passei em primeiro lugar para Direito. A nota, assim, se transferisse os pesos para medicina, passava para medicina também. Quer dizer, sabendo ler, cara. Olha só a diferença, né? Sabendo ler e sabendo conhecer a prova. Conhecer as provas, as pegadinhas da prova, como a prova funcionava, né? E aí, cara, passei no vestibular, aquela alegria. Quando viu o meu nome lá, 10 minutos minha voz já tinha ido pro saco. Vibrando. Pô, uma alegria muito grande, né? E aí, entrei na faculdade. E aí, vou ter que trabalhar, vou fazer o quê? Vou ficar vestindo de chapeleiro maluco de novo? Falei, não, né? Agora eu vou, como eu já sei passar na prova, vou começar a ensinar isso, porque muita gente quer, e o pessoal de cursinho às vezes só ensina matemática, física, biologia. O cara é muito bom em matemática, mas vai botar ele pra fazer uma prova de português. A visão holística da prova, faltava, isso que me faltava. Quando eu descobri isso, aí eu falei, putz, vou fazer um cartãozinho, bati na porta das escolas, comecei a entregar, comecei a dar aula particular, ensinando justamente isso. Como que faz para a pessoa passar numa prova de vestibular? E aí, dentro disso, o pessoal me liga, você dá aula de matemática, de português? Eu falei, claro.
Porque estudava antes, se for o caso, né? Pegasse matérias assim... o pessoal me procurava mais para exatas, né? Matemática, química e biologia. Então, a matéria às vezes não sabia muito bem, estudava, me aprofundava mais, dava aula. Isso foi em 2011. De 2011 para cá, aí peguei o primeiro estudante, peguei o Fred. O Fred, cara, peguei ele no primeiro ano. Eu dei uma aula de física para ele lá, assim, a mãe me ligou, né, para conhecer, dei uma aula, o moleque abarutou a prova na escola, aí depois fiz o trabalho com ele durante o primeiro, segundo, terceiro ano, deixei o moleque na faculdade. Hoje ele é engenheiro sênior fez engenharia da computação, hoje ele é engenheiro do iFood. Trabalho com iFood, fiz uma entrevista com ele esses dias aí para ele lembrar como é que foi essa trajetória, né. Legal. Aí ele gostou tanto que ele começou a dar aula na faculdade também, foi bem legal. Enfim, e aí comecei a dar aula em 2011, 2012, durante a faculdade, né? Passei um tempo também dando aula para concurso, fui me especializando. E eu tinha para mim assim, você viu que minha trajetória nunca passou com o objetivo de dar aula, né? Quando eu caí na real, putz, eu sei fazer uma coisa que as pessoas procuram muito, e isso tem um valor agregado muito forte, eu falei, putz, isso aqui é uma mina de prosperidade. Eu vi essa possibilidade, sabe? E porque ninguém quer fazer. E o estudo no Brasil é chato. Estudar é chato, estudar é sofrido. Estudar é para quem, né, não tem essa jargão assim, quem é burro, tem que estudar. Quem é inteligente precisa estudar, né? Então acaba que o pessoal tem digamos assim, repele as coisas da escola, né? E eu abracei isso, falei, cara, eu vou dar aula nessa matéria. Mas dos conteúdos do vestibular, né? De como que faz para a pessoa passar na prova. E aí eu pensei assim, bom, mas se eu for para dar aula, uma coisa que eu nunca pensei em fazer, eu vou fazer de uma forma que seja uma forma boa. E na faculdade eu peguei aula, né? Faculdade na UNB você pode pegar outras matérias também, né? Sem precisar pagar por elas, né? Então, fiz aula de psicologia da educação, na pedagogia, fiz cálculo 1, como eu estava falando para você antes, né? Para poder dar aula também, o pessoal me procurava. E aí, para minha surpresa, eu percebi que a universidade ela tá atrasada nesse sentido de foco. Qual é o foco da universidade enquanto a pedagogia, né? No Brasil, ela é muito focada no professor, na didática do professor e como o professor tem que fazer. Metodologia. Perfeito, a metodologia de ensino que é passada, né? Nas aulas de pedagogia e tal. Então, matéria, até lembro até hoje, psicologia da educação. E aí, para ver uma coisa diferente, né? Tá tudo muito antigo, muito atrasado e tudo focado no professor. O que o professor tem que fazer e nunca no estudante. Tanto é que o estudante não é estudante, é aluno, né? E aluno é aquele que não tem luz. É assim que se chama, né? Então, eu vi uma reportagem esses dias que diz assim, o Brasil tem milhões de alunos, mas pouquíssimos estudantes. Porque quem estuda de verdade como é que o cara estuda? Tem que ir para aula, é um aluno. Fica de maneira passiva ali, sempre foi eu durante um ano no vestibular tradicional, de maneira passiva, só absorvendo conteúdo ali de uma forma extremamente passiva, que não é a vertente mais eficiente que se sabe hoje em dia, que é a vertente da neurociência, na verdade. A neuropedagogia. Então, na UNB eu não encontrei, infelizmente não encontrei assim um veio, digamos assim, de uma metodologia mais eficiente enquanto voltada para o estudante. E aí eu comecei a pesquisar literatura fora. E aí eu descobri uma vertente da neurociência chamada neuropedagogia, neuroaprendizagem. E é ali que eu descobri digamos assim, ainda mais, né? Eu me apaixonei ainda mais por esse ramo, digamos, né? Do conhecimento, que é aprender a como aprender alguma coisa. E como, voltando aqui para o nosso tema principal, como usar o poder do corpo humano para prosperar na vida. Porque, Fábio, você há de concordar comigo que a prosperidade está ligada à sabedoria. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Salomão, homem mais próspero que já existiu na Terra. O que fez paz onde tinha guerra. Aqui, se você pegar a riqueza de Salomão na Bíblia, por exemplo, não tem homem mais rico. Até hoje não tem. Se pegar o homem mais rico do mundo hoje, Salomão, se juntar tudo que tem na Bíblia de escudo de ouro, etc., é mais rico do que esse cara hoje em dia. Então, e como é que esse cara fez isso? Aí, Salomão é conhecido pelo rei, né? Como rei da sabedoria. E a sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é saber usar o conhecimento que se tem. Concorda comigo? Então, e como que a gente consegue adquirir conhecimento? É aprendendo. E como é que a gente aprende alguma coisa? Essa é a pergunta... Essa é uma pergunta chave. Porque se você aprende a como aprender alguma coisa, você adquire conhecimento. Aí com conhecimento é possível você ter sabedoria, saber usar esse conhecimento. E quem tem sabedoria faz o quê? Prospera. Daniel, quais as estratégias essenciais assim para que a gente possa usar o seu corpo para prosperar junto da sua mente, que com isso você tem uma alta performance? Perfeito. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode falar é dizer o que é a aprendizagem. Então o que é a aprendizagem? Né? A aprendizagem, de acordo com a neuroaprendizagem, é a construção de novos caminhos neurais. Então você tem um neurônio A e um neurônio B. Então vamos aprender alguma coisa aqui. Vamos supor que a palavra em italiano tomate.
Você sabe como é que é a palavra italiana em tomate, Vitor? Não. Sabe? Pomodoro. Então, se você pega o italiano, né? Vamos aprender a palavra pomodoro, tem o neurônio A e o neurônio B. Criar caminhos neurais é ligar os dois neurônios. Quando eu ligo os dois neurônios, existe um caminho neural sendo formado, então a aprendizagem se dá de maneira efetiva, nesse momento. Qualquer outro tipo de aprendizagem não é aprendizagem. Se não há construção de caminho neural, então a pessoa não aprende. Então essa neuroplasticidade, essa ramificação neuronal que acontece durante o processo de aprendizagem é o que a gente chama da neuroaprendizagem. E a pergunta é, então como é que eu faço isso? Como é que eu faço um neurônio conectar com outro neurônio, certo? Lá no curso a gente usa muito a analogia da construção. Então pensa assim, eu quero construir a construção de caminhos neurais. Então vamos construir uma casa? Então o que eu tenho que ter para construir uma casa? Tem que ter tijolo, material de construção, cimento, né? Só com isso faz a casa, Fábio? Mais coisa. Tem mais coisa, tem que ter pedreiro, a mão de obra, tem que ter um engenheiro, um arquiteto para poder projetar, senão a coisa fica bagunçada, não é? Depende da região do país, né? Mas alguma técnica tem que ter, nem que seja o próprio mestre de obra para poder construir, botar no esquadro, e botar esquadro a gente volta lá no Salomão. Salomão de novo, né? Inventou do esquadro. Técnicas de construção civil que possibilitaram, hoje a gente está aqui nesse estúdio, por exemplo, né? Estou vendo aqui que esse estúdio é um estúdio excelente, lamparina de primeira prateleira, primeira qualidade, né? Com certeza foi feito no esquadro, não foi, Fábio? Então, ciência de Salomão, olha só, sabedoria com a prosperidade, caminhando junto da prosperidade. Então, se você pega essa analogia, tem que ter material de construção, tem que ter pedreiro, que é a mão de obra, e tem que ter técnica. Então, para construir o caminho neural, o que é, por exemplo, vamos falar do pedreiro, que acho que é mais fácil, né? O pedreiro vem se você não... O que ele pede para ele vir? Tem que ter o quê? Tem que ter o soldo, né? Tem que ter o dinheiro, o cascalho para ele poder vir, senão ele nem chega. Pedreiro sem material não constrói nada. Então, para ele vir, vamos colocar, então tem que pagar o cara, beleza? O que é o que a gente paga para a gente poder criar caminho neural? A gente tem que pagar a flexão. Eu falo assim, tem que pagar a flexão, por quê? Porque tem que fazer exercício físico. Quem faz exercício físico libera BDNF no cérebro. O que é o BDNF, Dani? No inglês, né, chama Brain Derived Neurofactor, ou fator derivativo, neurofator derivativo do cérebro, sabe? Que serve, quer dizer assim, a molécula-chave que faz o caminho neural acontecer. Ela flexibiliza, digamos assim, os neurônios para poder esse caminho acontecer. Beleza? Então, sem ela, esse caminho é muito mais difícil de ser criado, certo? E como que a gente libera o BDNF no cérebro? É fazendo atividade física. Atividade física é o principal mecanismo de liberação de BDNF no cérebro. Então, se você pegar assim, a evolução do ser humano, até o Homo habilis, o Homo erectus, até o Homo sapiens, digamos assim, né? Tudo ser humano. Porém, o ser humano ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. E coisas que, se você pega assim, um crânio, por exemplo, de um Homo habilis é um crânio menor do que um crânio de um Homo erectus, que é menor do que o crânio, o volume cerebral do Homo sapiens, por exemplo. Então, se você pega o exemplo da evolução do ser humano, você vai ver que o cérebro ele desenvolveu, ele aumentou, o volume craniano aumentou ao longo da evolução. Há milhares e milhares de anos, né? O homem desenvolvendo, o volume craniano aumentou. Não só isso, mas, por exemplo, e aí pensa comigo, inteligente, né? O que o homem fazia lá? Homo erectus, por exemplo, caçava. E para caçar tem que se movimentar. Então, quem é mais inteligente caça melhor. Se caça melhor, tem mais tempo para reprodução. E quem reproduz mais, prospera mais, evolui mais. Passa aos descendentes, digamos assim, as características genéticas benéficas para a sobrevivência, a melhor sobrevivência, digamos assim. Então, não só isso, você pega, por exemplo, o pé, né, os dedos do pé, que tem as articulações que servem para ter mais fricção, digamos assim. Para caça é melhor, né, caçar descalço, por exemplo, né, que você consegue sentir melhor. Ouvido, por exemplo, o desenvolvimento do ouvido interno, equilíbrio. Você que, né, trabalha com jiu-jitsu sabe que equilíbrio é fundamental. O que você quer fazer com o outro cara é desequilibrar ele, não é isso? E o ouvido interno, ele trabalha exatamente no equilíbrio corporal, como que a destreza manual, o equilíbrio, é o desenvolvimento que acontece no ser humano ao longo do tempo. Ou seja, o ser humano foi desenvolvendo, foi se tornando topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque foi ficando mais inteligente. E a inteligência acompanhada do que, Dani? Da atividade física. Ou seja, digamos assim, o ser humano, o antigo, nossos ancestrais, atletas, foram eles que passaram para frente, digamos assim, essas características genéticas que faz você ser um excelente professor de jiu-jitsu hoje, por exemplo.
Entende? Então, por isso que a atividade física ela é fundamental para o desenvolvimento das conexões neurais. Por isso que conhecer o corpo humano faz a pessoa prosperar, olha só. Seja lá antigamente, antes de Salomão. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. A evolução do ser humano está diretamente ligada à evolução da inteligência, que está diretamente, por sua vez, ligada à eficiência da caça, que, por sua vez, está ligada à eficiência de entender o funcionamento do corpo. Como que o corpo funciona, como que eu consigo caçar melhor, como equilibrar melhor, como é que eu consigo ver. Tem que ficar inteligente para não fazer barulho, para ir caçar lá, por exemplo, né? E com isso tem-se mais tempo para evolução, para procriação, digamos assim, né? Então, há muito tempo que o homem ele vive em função disso, da procriação. E quanto mais tempo tiver para isso, melhor, né? Com certeza. Entende? Então, é um fator só, número 1. Eu poderia falar outros aqui, tá? Mas o exercício físico, mais uma vez, é o soldo. Como é que a gente paga? A gente paga a flexão. Por que paga a flexão? Porque libera BDNF. Se libera BDNF, você tem a primeira, digamos assim, matéria-prima para você poder fazer a sua casa construir. Você pagar o pedreiro para ele poder começar a trabalhar, para fazer os caminhos neurais acontecerem. Daniel, mas nesse caso, é qualquer exercício físico ou tem um determinado tempo que começa a liberar o... Por exemplo, depende muito da situação de cada pessoa. Então, o ouvinte que está em casa agora, por exemplo, mas eu não movimento absolutamente nada, não faço nada. Então, começar a se movimentar é o primeiro passo. Então, meia hora de atividade física aeróbica, seja uma caminhada na rua, seja uma ida à academia, uma atividade aeróbica simples, já é um bom início. Mas agora, por exemplo, vocês, atletas, que já fazem atividades físicas regulares, como que a gente faz para poder liberar mais BDNF, Dani? A gente tem que trabalhar com mais intensidade. Exercícios físicos mais intensos. Então é muito comum você ver o cara que pedala 3 km, depois ele vai querer pedalar 5 km, depois 6 km, depois 7 km. Depois o cara quer fazer Ironman. Conhece algum, Vitor, aqui? Eu conheço alguns. Então, porque naturalmente o corpo vai gostando isso está intrinsecamente ligado à evolução do ser humano, então o corpo vai gostando daquilo, vai liberando dopamina, você vai gostando mais, então naturalmente você vai pedindo, o corpo pede mais, digamos assim, né? Então depende de qual é o momento da pessoa. Lá no curso, por exemplo, é obrigatório, pelo menos meia hora de atividade física está no cronograma individual de cada estudante. Então, ou ele faz de manhã, ou faz de tarde, ou faz de noite, mas tem um horário no cronograma que a pessoa vai fazer atividade física, assim, né? É inegociável. Assim como daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre alimentação, sobre sono também, são coisas que não dá para negociar com a aprendizagem, a neuroaprendizagem. É preciso ter para poder evoluir e é preciso evoluir para poder passar no vestibular. É preciso ter conhecimento, sabedoria e prosperar, que é a aprovação que todo mundo quer, né? Isso tem uma ligação diretamente, vamos dizer, uma ligação direta com a dopamina, a liberação de dopamina. Com certeza, a dopamina ela faz você gostar de alguma coisa. Então, liberou dopamina, você está gostando. Não liberou, tá chato. Então, a pessoa vai para a escola, ela tá achando chato, com certeza não tá liberando dopamina. Pensa comigo, Fábio. Aqui na tua casa, se você tem uma lamparina aqui, é bonito, tem luz, etc. Tua filha vai ali estudar para vestibular, ela tem acesso a videoaulas, a um conhecimento multimídia. Chega na sala de aula, a pessoa tem acesso a um professor, um quadro branco com uma caneta preta e outra verde. E é isso. Você acha que isso é legal? Você entende? Hoje em dia, o ser humano digital ainda, infelizmente, está sendo obrigado a ir para uma, digamos assim, uma escola analógica. Bicho. E a escola analógica é muito tradicional. Fábio, você foi para a escola quantos anos atrás? Ensino médio. Ensino médio? Vai entregar a idade. Não, eu tô com 47. Isso tem há 30 anos. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Então, 30 anos é um tanto, não é? Se eu pensar assim, 10 anos atrás, algumas evoluções... Vamos pegar só a escola. Sim. Como é que era a tua escola lá? Como é que eram as carteiras? Era igual que tá hoje ou era diferente? Eu acredito que era igual. Né? Então, você tinha uniforme? Tinha. Sentava um atrás do outro? Sentava. Tinha uma autoridade em sala de aula que era o professor? Se desse algum problema, tinha lá o diretor? É igualzinho. Geralmente eu ficava na coordenação lá. O Vitor conhecia bem a coordenação. A metodologia arcaica. É a mesma. Desde a Revolução Industrial, que nós temos o mesmo tipo de educação. Hoje não tem mais palmatória. Antigamente tinha, né? Na palmatória o professor batia, hoje não tem mais. E, assim, o sistema ele não precisa massacrar para ser cruel, digamos assim, né? Nem diz o nosso amigo João Santana, tem uma música que fala assim, o sistema não precisa massacrar para ser cruel, né? Antigamente batia, hoje não bate mais. Mas é cruel também, porque é um sistema muito atrasado, digamos assim, né? Então a serviência da escola, lá no passado,
foi se levando até os dias atuais e é uma escola analógica, infelizmente. Então, e muita gente, a pessoa chega lá e acha chato. Aí tem, hoje em dia, problema de saúde mental tá dando a rodo, né, que nem diz a Luz Sul, tem muita quantidade. E aí, a escola que tá errada ou é o menino que tem que tomar Ritalina? O que é mais fácil fazer? Dar uma pílula pro moleque tomar uma Ritalina, um Venvance? Não é brincadeira, não. Tanto de gente que tá chegando, batendo no curso lá com um problema de depressão, com ansiedade, por conta de escola que às vezes a pessoa não dá conta ou ela vive em outro mundo, vai para a escola analógica e acaba se frustrando, entende? Então, é preciso, assim, é até clichê falar que a educação precisa mudar no Brasil, né? Mas lá no curso a gente temos a opção, essa possibilidade de fazer diferente, fazer de uma maneira mais eficiente, por exemplo, a educação física, por exemplo, né? A academia, a atividade física, ela é obrigatória. Porque a gente sabe, sem BDNF não tem aprendizagem efetiva. Dá murro em ponta de faca. É eu estudando 1 ano, batendo murro em ponta de faca, sem aprender direito. Sem saber usar o meu corpo humano, o corpo que eu tenho, que Deus me deu, em prol da prosperidade da minha vida. Entende? E, infelizmente, o sistema tradicional, ele ainda não chegou lá. Nós iniciamos a nossa conversa. O primeiro fator é o fator da atividade física e da alimentação. Onde que entra a alimentação nesse momento junto da atividade física? Perfeito. Então, voltando para a analogia da construção, né? Preciso ter material de construção, preciso ter técnica, que seria o engenheiro, etc. E eu preciso ter o pedreiro. O pedreiro, como é que eu pago? Eu pago com BDNF, pagando flexão. Como é que eu tenho material? Então, tijolo, cimento. Porque para fazer caminho neural é preciso ter também nutriente. É preciso ter vitamina K, vitamina E. É preciso ter nutriente para poder fazer o caminho acontecer. Célula da glia que vai fazer esse caminho acontecer. Mas a gente vai falar um pouco mais dela. Então, em relação à alimentação, né? Como que a gente pode fazer? Porque esse é o cimento. Esse é o tijolo, é a areia, é a brita, é a alimentação. É o tijolo. Perfeito. Da mesma forma que a pessoa, né, vai malhar para ficar forte, tem também alimentação para ficar inteligente. Então, qual que é? E aí, ao invés de, vamos dizer assim, falar de uma maneira analógica, vamos falar de uma maneira um pouco mais eficiente e usar uma técnica de memorização para o pessoal que está em casa também, já saber quando for a próxima vez no mercado, opa, isso daqui eu lembrei, sei que é um alimento bom para o cérebro, eu quero aprender um idioma. Às vezes a pessoa está querendo passar num concurso, né? Ou está querendo mudar da vida e querer ser mais inteligente em alguma área, né? Seja jogar xadrez, ou seja para... Ela vai lembrar que esses são os alimentos, os 10 melhores, vamos dizer assim, pode ser? Pode ser. Falar os 10 melhores alimentos para o cérebro, para o funcionamento cerebral, para a pessoa ter mais foco, ter mais atenção, para ter mais concentração, retenção de memória de curto e longo prazo, beleza? Então, a gente vai usar uma técnica que não fui eu que criei, uma técnica que existe já há milhares de anos, mas assim, não está no Instagram, não está no Jornal Nacional, não está. Agora tá. Agora vai estar. Guilherme, prepara o corte. Só aqui. Então, assim, é uma técnica que a gente usa o corpo humano para memorizar coisas. Então, a gente usa um sistema de arquivação, digamos assim, usando parte do corpo humano, beleza? Então, vocês serão os principais estudantes dessa nova metodologia e a gente vai usar como conteúdo os 10 melhores alimentos para o cérebro, para o desenvolvimento cerebral, para a neuroaprendizagem, para a eficiência cerebral e alta performance. Muito bem, então, para criar esse sistema, a gente vai usar o corpo humano e o número 1, o arquivo número 1 vai ser o topo da cabeça, a cabeça. Tudo bem? Então, façam também, eu vou fazendo aqui, toquem na cabeça. Então, esse daqui é o número 1. Pomodoro, eu acho. número 1 é a cabeça. Número 2 vai ser o nariz. Número 2, nariz. Toquem. Você está em casa também quer fazer, toca no nariz porque é importante para você ter o tato, tá? O tato é importante para o cérebro também. Então, do número 2, nariz. Número 3, a boca. Então, número 3, a boca. 1, 2, nariz. 3, boca. 4, as orelhas, né? 5, a garganta. Garganta aqui embaixo, certo? 7, ombros. 6 ombros. 7, aqui essa parte do peitoral, né? Do peito. 8 vai ser as pontas dos dedos, os dedos da gente, certo? 9, a barriga, e 10 vai ser a cintura aqui, o quadril, as nádegas, como queira, né? As ancas, como se dizia no passado, né? Então, esse é o sistema que a gente acabou de fazer, beleza? Então, esse é um sistema de numeração para a gente poder abrir um arquivo e colocar a informação que a gente quiser lá dentro. Então, o primeiro alimento que a gente vai falar, e depois eu vou pedir para vocês repetirem, tá? Atenção. Então, o primeiro alimento que a gente vai colocar em cima da cabeça vai ser o abacate. Abacate.
Oh, que beleza. Começou bem, né? Então, assim, o abacate, ele é excelente, porque a gordura do abacate é uma gordura muito boa e o nosso cérebro ele é 60% feito de gordura. Então, tem as gorduras que são boas para o cérebro e as que fazem mal, digamos assim. O abacate tem gorduras que são excelentes, né? Lipídios que são excelentes para o cérebro. Então, o que a gente vai imaginar? A técnica de memorização não é só você colocar um número na cabeça e colocar a coisa lá. É você imaginar, visualizar imagens pitorescas, que a gente chama de memória VIP. Você que tem casa anotar a memória VIP. Visualizar imagens pitorescas. Aprendi com Jim Quick, que é um excelente dá aula também de neuroaprendizagem, tá? Um cara excelente. Então, visualizar imagens pitorescas. O que a gente vai imaginar, então? Ao invés de botar um abacate na cabeça, Fábio, você vai imaginar um sombreiro mexicano, grande, feito de Doritos. E dentro dele tem o quê? Guacamole. Guacamole. Você vai comer assim, ó. Pega aqui e come de cá, beleza? Então, você está visualizando uma imagem pitoresca, diferente. Então, abacate é o nosso primeiro alimento que faz bem para o cérebro. Número 2 é o nariz. Do nariz você vai imaginar mirtilos, blueberries, as berries, né? Saindo. Aqui no Brasil, o pessoal gosta muito de açaí, antioxidante excelente para o corpo todo e também para o cérebro, né? Para combater os radicais livres, como se diz, né? Então você vai imaginar, vai suar o nariz. Não vai sair o nariz de qualquer forma. Você vai suar, sair assim, saindo, manchando a roupa toda. Tem que sente o cheiro, sente aquele gelado assim no nariz. Imagina o açaí gelado saindo pelo nariz. Então, número 2, açaí. Número 3, brócolis. A gente vai botar na boca. Vai te passar o fio dental, assim, tem um pedaço de brócolis que você abre a boca e quase dá um susto na pessoa. É o brócolis saindo da boca da pessoa. Brócolis, fibra, vitamina K, é excelente pro organismo, né? Pro cérebro principalmente. Número 4, qual que é o número 4? Número 4. As orelhas. Muito bem. Então, as orelhas você vai pensar assim, uma mulher com um brinco de azeite de oliva, de azeitona. Entendeu? Ou a pessoa que vai tirar uma cera do ouvido, aí sai azeite de oliva. A próxima vez que você comer uma salada, você vai lá, vou botar um azeite de oliva aqui na salada. Tiver que limpar o ouvido, né? Botam o azeite, né? Pronto, azeite também é excelente, ômega 3, ômega 6, gorduras lipídios que fazem parte da bainha de melina, que conduzem o impulso nervoso no cérebro, então excelente. Então, número 5, qual é o número 5? Garganta, ovo. Ovo excelente. Não tem o pomo de Adão? O pomo de Adão. Bom, pensa o pomo de Adão. Agora, na verdade, a pessoa engoliu um ovo cozido, por exemplo, engoliu aqui, ao invés de ter pomo de Adão, tem um ovo entalado na garganta. Então, você vai lembrar de ovo. Ovo excelente também para memória. Muito bom. Legal. Qual que é o 6? Ombros. 6 é os ombros. São o Popeye. Popeye comia o quê? Espinafre. Verduras, folhagens verdes, verde escura, tem muito ferro. Ferro carrega oxigênio. Oxigênio na mitocôndria gera energia pra gente, né? E o cérebro precisa de energia. Então, vegetais verdes, que a gente vai lembrar do espinafre, que vai ser aqui, você vai botar, pensa assim, uma armadura. Sim. Sabe aquele futebol americano que tem os pads assim? Sim. Pensa o cara que vai jogar futebol americano com aquele negócio. Pronto. Então, espinafre, que é o número 6. O número 7, salmão. No peito aqui, ó. Bota no peito. O super-homem tem o que no peito? O S. O S grandão. Então, salmão. Cara, salmão mesmo. S de salmão. Ômega 3 também, excelente. Melhor ainda o salmão, que é o salmão selvagem, né? Difícil de encontrar aqui no Brasil, mas é o melhor, digamos, na qualidade do óleo. Legal. Então, 7. Esse daqui. 8 é o quê? Dedos. Todo mundo sabe o que é açafrão? Sei. Cúrcuma, açafrão. Não tem açafrão? Sei. Amarelinho. Então você vai pensar uma praia, você vai brincar com a tua filha na praia, você vai, pô, praia cheia de açafrão, bicho. Que gruda na mão. Rapaz, é muito açafrão. Muito açafrão, você pega na mão assim, você não consegue, vai botar sua camisa pra ir lá na audiência, você vai colocar, vai manchar a tua camisa inteira, porque açafrão é amarelo. E não sai da mão, botar na mão não sai. Açafrão é excelente. É o melhor anti-inflamatório natural. Muito bom. O pessoal na Índia come demais. O índice de câncer, por exemplo, na Índia é baixíssimo. Não vou falar que é 0. É baixíssimo por conta da quantidade de açafrão. Muitos dizem, né? Que é por conta desse açafrão que eles utilizam. Utilizam muito açafrão lá, por exemplo. Né? Então, açafrão na ponta dos dedos. Na barriga, Dani. Na barriga tem o quê? Nozes. Então, tem um estudo legal também falando sobre a fisionomia, a anatomia do objeto, do alimento, né? Que é parecida com a anatomia do órgão especificamente. Então, se você olha uma noz, ela parece o quê? Um cérebro. Ela é igualzinha a um cérebro, sabe? Então, você pega a cenoura, por exemplo, você corta ela, você tem, o miolo dela parece com o olho, né? Então, a cenoura faz bem para as vistas, por exemplo, né? Você pega um tomate, corta o tomate, tem as câmaras ali, né? Parece que é um átrio, um ventrículo, o tomate faz bem pro coração.
Então tem essa... Não que seja um estudo embasado cientificamente, mas a gente vê que tem uma semelhança, digamos assim, né? E nutrientes que fazem bem. Então, o que tem na barriga? Tem as nozes, né? E pode lembrar também, que nem o Vitor falou, parece um intestino, né? Sim. Pode lembrar também. É o nosso segundo cérebro, é o intestino. Podia falar um podcast inteiro aqui só de qual a influência do intestino para a organização, a homeostase do corpo humano, por exemplo, né? Então, número 8. 9, perdão. 9 é nozes, né? 8 é a açafrão. E lá na anca, lá nas nádegas, etc., chocolate preto, mas assim, sem ser chocolate ao leite, né? O chocolate com cacau 70%, 80%, como chama chocolate preto, né? Então, se você quiser imaginar nessa área, saindo de você chocolate preto, você pode imaginar o que você quiser, não preciso dizer aqui, né? Esse é o mais fácil da pessoa lembrar, alguma coisa saindo da pessoa nessa região das nádegas, né? Com a coloração preta, 70% mas pode de ser cacau. líquido, pode ser... Cada um imagina o que quiser. Então, olha que legal, a gente acabou de falar dos 10 alimentos. 10 alimentos melhores para o cérebro, para alta retenção de memória, para foco, para atenção, concentração. E vocês estão aqui à prova, né? Tinha falado para vocês isso aqui antes, esses alimentos? Primeira vez. E, portanto, agora vocês que vão me dizer quais são os melhores alimentos para o cérebro. E aí, o que vocês vão fazer? Como é que a técnica diz? Eu vou do topo da cabeça e vou falando, vou lembrando. Cada um fala um, vai lá. Primeiro, um abacate. 2. Açaí. Azeite. Azeitona. Vai na ordem. Não quero só azeite, quero na ordem. Vai lá. 1. Abacate. 2. O que é o 3? Açaí. 3 é o quê? O 3 é o açaí. Não, o 3 é o... 2 nariz. 2. Isso. É o brócolis. 3 é a boca. 3 é a boca. É o brócolis. É o brócolis, beleza. Não é só de lembrar, é lembrar na ordem. Então, 1, 2, 3, beleza? Brócolis. E 4. O azeite. Azeite de oliva, que é na orelha, tá na orelha. Azeitona, né? Perfeito. E o 5. O ovo. O ovo. 6. O ombro, o papai, o espinafre. Espinafre, vegetais verdes, perfeito. 7. O Superman. É o salmão. Salmão, aí, memória, excelente. 7. Aliás, esse é o 7, né? 8. 8. O açafrão. Viu aí? Já sentiu o açafrão, tá vendo? Eu gosto de açafrão. Gosto muito. Acho muito saboroso. 9. Nozes. Chocolate. Isso tá mais fácil, né? Muito bem, pessoal. Salva de palmas aí. Muito bem, salva de palmas. Gostei muito. Viu aí? Achei muito interessante. Então, o que é? 10 alimentos simples. Numa aula tradicional, como é que o professor colocaria para vocês? Colocaria lá, olha, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, memoriza, vai para casa, vai cair na prova na segunda-feira. E aí você se vira. Mas isso tem uma capacidade de retenção muito baixa. Então, quando a gente visualiza imagens pitorescas, você... Imaginário, né? Perfeito. A imaginação é o que dá liga no caminho neural. É o cimento. Sem imaginação, não há construção de caminho neural efetivo. Por exemplo, coisas repetitivas demais caem no esquecimento. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte do sono, da memória. Cara, vou pegar um exemplo aqui. Essa lista, por exemplo, vocês não vão esquecer dos próximos, pelo menos 3 a 6 meses aí, vai ficar na ponta da língua. Desafio vocês aqui daqui a um tempo. Será que a gente lembra mesmo? Pelo menos 80% vocês vão lembrar. Lembrando dessas técnicas, né? Uma técnica de memorização simples. Eu faço muito isso. Né? Vou no mercado, minha mulher coloca lá a lista, né, das coisas. Eu nem leio, boto na cabeça tudo e faço essa experiência. Às vezes tem 30 coisas para colocar lá. A gente acha no corpo 30 lugares e vai colocando. Faço com a minha filha, às vez em quando também, pequenininha, com 5 anos. Aí eu falo, vamos lá pro mercado com o pai? Vamos. Então, aí peço para ela fazer também. É a mesma coisa. Ó. Então, a lista vai ser essa. Bota esse em tal lugar, esse em outro lugar, esse. E lá ela vai falando, agora é esse, agora é o outro. Qual que é o outro? Aí é esse. Lá em casa eu ligo para ela e vou falando com ela no telefone. É assim que eu tô preguiçoso. Eu trabalho com isso, então eu preciso exercitar, né? Então, estão aí 10 alimentos aí fundamentais para retenção de memória, capacitação, né, de foco, concentração mental, fundamental. Daniel, nós fazemos exercício, comemos e aí vem o sono. O sono tá aí uma coisa que as pessoas não dão a importância que deveria ter, sabe? Antigamente a ciência, ela tentava procurar assim o benefício, fazia um estudo A, ou B, ou C, para ver o benefício do que o sono tinha. Hoje em dia, depois de tantas descobertas de benefícios positivos, se estuda quase o contrário. Qual que é o efeito negativo que o sono tem, porque a gama de benefícios para o corpo humano é fantástica. A gente vai fazer um micro recorte aqui para falar da aprendizagem. Então, para exemplificar bem, vamos pensar assim, tem
duas partes, digamos assim, né? Duas gavetas que a gente vai abrir aqui sobre o sono, que são fundamentais para a aprendizagem. A primeira delas lembra da analogia da obra? Então, o pedreiro está recebendo, você está pagando. BDNF, está pagando flexão, beleza. Está se alimentando bem? Está comendo bem, massa, tijolo, etc. Agora, dá entulho, não dá? Dá sujeira. O que tem que fazer na obra para a obra andar bem? Tem que limpar, tem que retirar o entulho. Então, o primeiro benefício do sono é a retirada de entulho do lixo cerebral que acontece durante o dia de aprendizagem. Então, se a gente está aprendendo, está construindo. Existem excretas metabólicas que acontecem no cérebro e elas vão ficar lá. O sistema linfático do corpo humano é esse sistema que retira todas as excretas metabólicas, joga na urina e o sistema excretor joga para fora do corpo. Porém, até um passado próximo aí na ciência, ninguém sabia como que acontecia isso no cérebro, porque o sistema linfático ele só vai até aqui. Depois o pessoal quiser procurar na internet, procurar o sistema linfático do corpo, ele vai só até aqui. Então, e as excretas metabólicas do cérebro? Tem neurônio também, tem célula, tem metabolismo e tem excreta. Como que tira? E aí depois eles descobriram que é quando que acontece isso? Durante o sono. A pessoa quando dorme, o líquido cefalorraquidiano ele inunda o cérebro da pessoa. Fica inundado, e dentro dessa inundação, quando ela retoma, as excretas metabólicas, elas inunda e desinunda, digamos assim, né? Então inundou, pegou as excretas, desinundou, as excretas vão para o sistema límbico daqui, para o sistema linfático, e aí vão para as excretas. Isso acontece durante a noite. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, lá em Florianópolis, quando eu morava lá, tinha muita festa de gringo que a gente trabalhava, né? E às vezes eu trabalhava na quinta, na sexta, sem dormir direito. Cara, o meu inglês ia pro saco. E olha que eu, nos Estados Unidos, como eu falei, né? Fluente no inglês, chegava lá, meu inglês travava de uma maneira que eu começava a falar inglês, terminava falando italiano, sem saber falar italiano. Então, por quê? Nessa época eu não sabia, mas por conta de falta de sono. Inclusive, assim, na época da Guerra Fria, era uma técnica de tortura de guerra, deixar a pessoa sem dormir. Porque uma hora ela não sabia mais falar o que era realidade. Eu perdi a noção do que era real e o que não era real. Então, para você ver a importância do sono, né? A aprendizagem, assim, é fundamental. Então, retirar o lixo da cabeça, olha só que importante. E de noite que a gente faz isso, excretas metabólicas e outras coisas também. Quando a gente fala de retirada de excretas metabólicas, também a gente pode falar do esquecimento. Né? Porque a aprendizagem precisa de memória, e memória tem que ter esquecimento, olha que engraçado. Pra gente ter memória, a gente tem que ter esquecimento. Engraçado isso, né? Como assim, Daniel, que a gente tem que ter esquecimento? Pensa assim, um copo de água, certo? Tá vazio. Eu acordei de manhã cedo, fiz o meu batido, lá no curso a gente faz o batido matinal mágico, que é um shake assim, sabe? Só com essas coisas que a gente tá falando aqui, coisas excelentes pro cérebro, pro seu toma. Legal, então vai começar a estudar. Vai começar a estudar, então eu vou começar a encher um copo de água. Tô enchendo. E pensa assim, um bebê. Você já viu um bebê aprender a falar em um dia? Em um dia, assim? Não. Andar? Não. Demora, não demora? E o bebê tem uma neuroplasticidade que é a maior que tem. É um bebê. Então, se o bebê, que é uma neuroplasticidade excelente, demora para aprender alguma coisa, imagina nós já chegando mais para lá do que para cá, digamos assim, né? Então, quando a capacidade de aprendizagem do dia da pessoa, ela é pequena. Ela não é ampla demais. Então eu vou para uma aula. Olha só o sistema tradicional. Vou para a aula. O sistema tradicional não sabe disso. Então eu vou lá estudar na aula. Eu estudo matemática, física, português, química. Meia hora de cada coisa, um volume de conteúdo enorme num dia só. Rapaz, não tem nem espaço para colocar isso no hipocampo. Que é como se fosse a memória flash. Memória flash. Você vai colocar no hipocampo. Vai enchendo. Uma hora transborda. Agora, se você botar coisa demais, transborda, a pessoa não aprende mais. Chega um momento que cessou aquela quantidade, dali ela não passa mais. Esse é aquele momento que, cara, você fica com a cabeça cheiona, é isso mesmo? Exatamente. Então, você pode ficar na aula, você pode ver videoaula, pode passar 12 horas fazendo isso. A retenção disso é muito baixa. É medíocre, para não falar outra palavra. Então, o que o sono faz? Sono à noite. Primeira coisa que ele vai fazer é colocar essa memória, pega essa água e joga ela pro córtex cerebral. Lá no hipocampo, lá bem no centro do cérebro, bem pequenininho assim. E aí acontece o fuso do sono. O fuso do sono, pensa uma noite cheia de raio. Sim. No oceano, assim, raio para todo lado. Isso é o que acontece no fuso do sono. É a informação que você adquiriu ao longo do dia, você transforma, vai do hipocampo pro córtex. E no córtex ela é estocada para longo prazo. Então o que a gente chama de memória de curta duração é no hipocampo. Memória de longa duração está no córtex. Então, como que a gente esvazia? É de noite. Você esvazia e coloca na memória de longa duração. Quer dizer, não dormiu.
Se não dormiu, você vai estar com o corpo cheio, não vai ter passado para a memória de longa duração, vai colocar outra coisa no outro dia, tá cheio também, meu irmão. E aí? Aí entra o estresse, entra a fadiga, entra tudo. Aí a pessoa não tá com dificuldade de aprendizagem. Toma Ritalina que resolve. Tá vendo aí o problema? Aí dorme, né? Aí dorme. E aí o grande problema da Ritalina é esse, porque pessoas... Você tá dizendo para um adolescente de 13, 14 anos que ele só consegue fazer uma coisa se ele tomar uma pílula. O que tá batendo no meu curso de pessoas com problema, amigos assim, que na minha época de cursinho e tal, que tiveram que ser internados por conta de abuso de remédio prescrito, droga legal, digamos assim, né? Não é brincadeira. Então, existem outras formas, né, de se fazer. Então, o sono, ele é essencial. 8 horas de sono por dia para poder fazer esse processo, não só de colocar a memória de curta duração para longa duração, para a pessoa lembrar, por exemplo, no Enem, estudar hoje para daqui a tantos meses fazer a prova do Enem, tem que estar na memória de longa duração. Então, esse processo ele tem que ser feito, ele só é feito durante a noite, nesse momento do fuso, né? Que é quando a memória sai do hipocampo e vai para o córtex cerebral. Então, não só para você memorizar o que você estudou no dia, mas também para você estar com a cabeça liberada, digamos assim, com a memória, o hard drive, digamos assim, né? Tá livre para você poder aprender novos conteúdos na sequência. Olha a importância desse negócio. Né? Aí você tava falando, né? Acontece à noite. Acontece à noite porque a pessoa passou o dia fazendo as atividades, aí dorme de noite, ou, por exemplo, tem gente que às vezes inverte, né? Dorme de dia e faz as coisas na noite, né? Só acontece isso durante a noite? Ou... Então, o fuso, acontece assim, a pessoa tem os hormônios, né, digamos assim, então libera cortisol, você está acordado, libera melatonina, você está dormindo. Essa é a ideia. E qual é o Zeitberg, que o pessoal chama assim, né, o astro que se conecta com o ser humano para poder regular o hormônio. Então, o Sol é o chamado Zeitberg, né, mas é o astro que se conecta com o ser humano através de uma glândula chamada glândula pineal. Já ouviram falar da glândula pineal? Pois é, então o Sol, ele regula, a luz solar regula a quantidade, se você está na hora de liberar cortisol ou está na hora de liberar melatonina, entende? Então, a pessoa que troca o dia pela noite, por exemplo, ela pode até dormir, etc., mas a qualidade do sono não é a mesma, porque é dia, o Sol está iluminando naquele momento. E se a pessoa está exposta àquilo, naturalmente, tá na hora de liberar cortisol, não está na hora de dormir. Então, inverter a noite pelo dia é prejudicial, sim, com certeza, para a saúde. Agora, existe uma técnica, inclusive de estudo, que eu vou falar aqui para os nossos ouvintes também, quem quiser praticar, que é o Power Nap. Power Nap é assim, por exemplo, estudei de manhã, então eu enchi um pouco a minha memória, não menti lá no hipocampo, meu flash drive. E aí, antes de começar a estudar à tarde, por exemplo, coloca-se 40 minutos no relógio e a pessoa faz um nap, né? Um power nap do inglês, é uma soneca, né? Uma soneca poderosa, digamos assim, né? E aí acontece o fuso. A gente consegue liberar um pouco do espaço da memória do hipocampo, que estava ocupado, joga isso na memória do córtex, né? E libera para você poder estudar de tarde. Então é uma técnica excelente também que a pessoa pode fazer, o power nap. É uma coisa que a gente recomenda que faça lá no curso também. O pessoal que, às vezes, ou tá, por exemplo, estudando à tarde, tá com calor, tá cansado, não tá rendendo, vale mais a pena parar e aí descansar 40 minutos e depois render e voltar rendendo bem. Já passaram por isso? Já, fazer um cochilo rápido. É como já assim... dá uma outra... Às vezes nem dormir. Você nem dorme às vezes, sabe? Mas o psicológico já muda ali para a pessoa acordar já mais disposta. Exatamente. Então, quer dizer, pagou o pedreiro. Fez o quê? Pagou flexão, liberou o BDNF. Liberou o BDNF é o inicial. Tá se alimentando bem? 10 alimentos essenciais para... A pessoa tá estudando, tá com uma castanha, tá com uma nozes, tá com um mirtilo, uma coisa para comer ali com a castanha, assim, sabe? Excelente para isso. E vai dormir bem. Olha que coisa simples, não precisa muito, né? Pagou flexão, tá ali comendo brócolis, comendo açaí, que é uma coisa que é gostosa, na verdade, não é salmão, excelente. E quem não puder também, salmão é muito caro, Dani. Pô, dá para comprar suplemento de tudo isso que eu falei. Entende? É possível, tem outras formas também, né? E dormir bem, que aí é de graça. E é uma das coisas mais importantes, tá? Dormir bem é uma das coisas mais importantes. E é uma coisa que a gente bate muito a tecla lá no curso pra pessoa dormir bem, se sentir bem, né? Pra no outro dia poder estar rendendo bem e prosperar, que é o nosso tema principal. Tá claro a pergunta aí, claro? Como que a gente usa o corpo humano, então, pra gente... E dentro desses três, Daniel,
qual que você vê que é mais importante? Os três. Mas eu falo assim, que, por exemplo, eu tenho um negócio comigo assim, por exemplo, se eu não durmo direito, eu não faço exercício. Entendeu? É nesse sentido, porque assim, pô, eu já não dormi bem, eu vou me esforçar mais. Claro. Vamos lá. Vamos dizer assim, eu vou perder minha performance durante o dia. Para a pessoa entrar no curso lá, a gente faz uma seleção, né? A seleção tem 3 livros para a pessoa ler. Um deles chama Mindset, a nova psicologia do sucesso, um livro excelente. Outro dia a gente pode marcar também, só para falar de Mindset também, que é pano para manga. Né? O outro é O Poder do Hábito. E o outro é Inteligência em Concurso, um livrinho de introdução à neuroaprendizagem, bem pequenininho, do professor Pierre. Muito bom também. E aí, no Poder do Hábito, ele fala exatamente isso. Tem tipos de hábitos na nossa vida que a gente faz que desencadeiam novos hábitos. São os hábitos mestres. Olha o nome do hábito. Hábito mestre. É aquele que a gente começa a desenvolver na vida e outras coisas... Acontece um efeito dominó na vida da gente. E outros hábitos vão acontecendo bem. Então, por exemplo, exercício físico. Entre exercício físico e nutrição, Dani. O exercício físico naturalmente faz você querer comer melhor. Certeza. Entende? Então, se fosse colocar num grau hierárquico, o exercício físico estaria em primeiro lugar em relação à nutrição especificamente. Entende? Porque os outros vêm desencadeando. Perfeito. Agora pensa assim, fiz exercício físico, me alimentei bem, naturalmente o sono vai acontecer de maneira eficiente também, sabe? Eu nem vou colocar o sono nessa prateleira porque o sono é vital. Ele não é nem necessário, ele é vital, entende? A pessoa não dormir, ela é sujeito a morrer. Então, ela está em outro patamar, assim. O sono de qualidade, ele é fundamental para permanência da vida. Então, ele está, com certeza, em primeiro lugar. Tem que dormir, senão não consegue. A pessoa pode comer hambúrguer todo dia e pode não se exercitar. Ela consegue estudar dormindo bem, entendeu? O que eu quero dizer? Entendi. É óbvio que a gente quer o quê? Hábitos mestres. Então, hábito mestre é a atividade física, é um hábito mestre? É. Naturalmente, você vai querer se alimentar melhor. E, naturalmente, a pessoa dorme melhor. Você sabe disso, né? Dorme melhor. Daniel, eu sempre ouvi que nós exercitamos uma parte só do cérebro, certo? Alguns seres humanos exercitam outra parte do cérebro. Não sei se é a esquerda ou a direita. Eu, realmente, a parte de neuro ainda, eu não sou um expert nesse assunto. E existe algumas coisas que você pode fazer para exercitar o outro lado do cérebro. Ou seja, já ouvi, não sei se é o certo, quero você o estudioso do assunto, palavras cruzadas, idiomas. Isso é verdade? Com certeza. Xadrez, palavras cruzadas, sudoku, são atividades, né? Quebra-cabeça, são atividades... Tocar um instrumento musical, são atividades que, digamos assim, diminuem a probabilidade de uma pessoa ter Alzheimer, por exemplo, na vida dela. Você tem uma ideia da importância desse negócio. Então, o cérebro que se movimenta, o cérebro que está ativo, que está evoluindo, que está prosperando, por assim dizer, é um cérebro que está aprendendo. Mais uma vez, a aprendizagem que dá o conhecimento possibilita a pessoa ter sabedoria, a sabedoria faz a pessoa prosperar. Se a pessoa não faz isso, aí vamos botar assim, o outro lado é o quê? Maiores índices de Alzheimer, por exemplo, degeneração cerebral, funções cerebrais cognitivas que não funcionam bem, entende? Então, é muito comum você ver advogados, por exemplo, que leem muito, que sabem, são poliglotas, por exemplo, e são lúcidos durante tanto tempo da vida, assim, porque está sempre exercitando o cérebro. Então, aprender uma coisa nova, ela é fundamental. Não só para quem está fazendo vestibular, né? Mas o pessoal que está em casa, já tem trabalho, já está com a vida, digamos assim, um burro na sombra, né? Pode também, com certeza, aprender um novo idioma. Se colocar frente a um obstáculo intelectual, que é uma das coisas que a gente poderia falar também em outro momento, do mindset, né? A pessoa tem desafios na vida, fala assim, a dificuldade, né? Você bota um obstáculo e você vence aquele obstáculo, você está desenvolvendo o cérebro, está aprendendo, está fazendo novas conexões. Então, aprender um idioma, por exemplo, quando a pessoa aprende um idioma de verdade, são novas conexões que ela aprende no cérebro. Ela pensa de uma maneira diferente, ela sonha com aquele idioma diferente. É um novo tipo de raciocínio. É engraçado, né? Engraçado. Por exemplo, se pegar assim, os húngaros. Eu estive na Hungria e lá na Hungria o pessoal estava falando assim, o que os húngaros fizeram, né? Rapaz, os húngaros são os maiores inventores do planeta. Olha só aqui. O maior número de invenções, de patentes que existem no mundo são de húngaros. E eles falam por quê? Por conta da maneira que eles pensam. O húngaro funciona de uma forma, que eu não sei dizer, não sei falar húngaro, mas é uma forma que possibilita a invenção de coisas. Olha que engraçado. É uma forma de pensar diferente. Estive lá agora. Realmente, se eu soubesse disso, eu teria pesquisado mais. Né? Conheci Budapeste, realmente. Excelente. Fui lá. Muito bonito. Então, isso, assim,
manter atividades, né, intelectuais na vida, com certeza faz a pessoa ficar melhor, mais disposta, com um humor melhor também, sabe? Então, e obviamente diminui o risco da pessoa ter doenças, né, degenerativas cerebrais aí que não queremos, né? E o sono, né, é um sono de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é a quantidade de horas ou tem outros fatores para dizer que é um sono de qualidade? Quais são os fatores de higiene do sono? Existe essa palavra, higiene do sono. Como que eu posso ter uma higiene do sono melhor, Daniel? Primeira coisa. Vamos botar assim, no quarto tem que estar escuro. Não pode ter luzinha de televisão, luzinha disso e aquilo outro escuro, sem tela. Uma hora antes de dormir, exclui tela. Hoje em dia é difícil por causa do celular, etc. Mas é uma coisa que recomenda-se, né? Então, por exemplo, o que a gente pede para a pessoa fazer no curso, né? Antes de dormir é leitura, é outra coisa obrigatória, é outro hábito mestre. A leitura é um hábito mestre, porque a leitura, olha que legal, a leitura ela desenvolve a imaginação da pessoa. E a imaginação, como eu falei, é o quê? É a liga do caminho da neuroaprendizagem. A pessoa que imagina e lê bem são leitores ávidos, né? São leitores bons, imaginam bem. E na hora de fazer uma questão de vestibular, por exemplo, consegue interpretar o que o professor está querendo, porque ele consegue imaginar aquela situação. Não precisa ficar um ano no cursinho. Não precisa. Tem que ter imaginação. Né? Mas o nome já diz, né? É a ação, é o estudo ativo. A imaginação tem a ver com a criação. E a criação de caminhos neurais só se faz de maneira ativa, não se faz de maneira passiva, entende? Então, a leitura antes de dormir é fundamental. Né? Então, por quê? Porque você não fica na tela. E você imagina, olha só, você substitui uma coisa pela outra. Uma coisa que é prejudicial por uma coisa que é um hábito mestre, inclusive. Fazendo isso, a pessoa vai dormir, sonha mais. Acorda de manhã, que é outro hábito mestre legal que a pessoa pode fazer, é diário dos sonhos. Vou dormir imaginando, sonho, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é lembrar de todos os sonhos que eu tive. E anotar isso num papel. Primeiro nível. Ativa a memória. Já acorda de manhã, ativando a memória. Aí, segundo nível, leio antes de dormir, sonho, anoto. Quando eu estiver sonhando, eu faço o quê? Acordo no sonho. Sim. Sonho lúcido, que é uma outra etapa também fantástica da consciência, né? Da tomada de consciência que a pessoa pode ter sonhando. Saber que tem a consciência de que está sonhando. Já passaram a experiência? Já, muitas vezes. Né? Porque eu já estudei sonhos lúcidos. Interessantíssimo, realmente. Legal. Né? E existem técnicas para que você possa identificar que o sonho... Com certeza. Né? Muito legal isso. Muito legal, né? Tem o Stephen Laberte, você chegou a ler o livro do Stephen Laberte? Eu conversei, inclusive, com um menino esses dias, e ele falando disso, né? E aí até minha esposa chegou e ele perguntou para ela, como que é sonhar, né? Você pode sonhar e você pode fazer coisas dentro do sonho? Ela falou, o tio Fábio faz isso. Aí explicou para ele, no outro dia o menino veio, tia Pati, eu sonhei, e eu pude identificar o sonho por isso, que o sonho... eu sabia que era sonhando, eu sabia que eu estava sonhando porque ele identificou alguma coisa no sonho que não era realidade. Aí ele viu, olha, estou sonhando. Legal, muito legal. E legal que quando a gente sonha lúcido, tem muitas técnicas que você pode fazer também durante o sonho lúcido. Você pode se teletransportar, você pode... Eu uma vez estava na faculdade praticando o sonho lúcido, né? Tinha uma prova no outro dia, e aí sonhei lúcido, acordei assim no sonho e falei, o que eu vou fazer, né? E aí, normalmente, eu vou esquiar, vou fazer outras coisas no sonho, né? Vou aproveitar, digamos assim, momento da consciência do sonho. Para se divertir. Exatamente. E aí, tem outros de autoconhecimento, dá pra gente fazer, né? Tem um livro que eu li esses dias que o cara falou assim, como recordar vidas passadas através do sonho lúcido. Tem um capítulo lá do livro, inclusive. Ele teve que tirar o capítulo do livro, porque a editora não deixou ele publicar, porque ele achava que ele era... Não batia muito bem. Beleléu, né? Ele falou, mas quem quiser, manda um e-mail pra mim que eu mando, Deus, como é que é, né? Mas enfim, aí, nesse sonho, acordei, despertei no sonho e falei, legal, o que eu vou fazer? Vou pra faculdade, e tem uma técnica de teletransporte, você abre o elevador, assim, uma porta, você imagina o que tá do outro lado, você abre a porta e tava lá. Entrei na sala de aula, o professor tava lá, e falei, professor, vim estudar pra prova aí, o que vai cair na prova de amanhã? Ele falou, senta aí então. Questão 1, 20 questões. Me falou todas as questões, a resposta de cada um. Acordei no outro dia, beleza, fui pra prova. Rapaz, das 20 questões, 18 estavam no meu sonho. Olha só. 18 estavam no meu sonho. Você acordou pro teu professor de noite. Ligação, pegou com o professor, foi lá. Tá no ar. E viu o que ele estava pensando. Rapaz, tá no ar, é impressionante. Esse ano passado não, mas os 2 anteriores, era na sexta-feira, o pessoal foi fazer simulado lá no curso, e eu olhei assim os temas do Enem e falei, esse aqui, cabe lá, da redação, né? Tema da redação. Sim. Mas os 2 anteriores, sem ser esse passado, os 2 anteriores, na bucha, o mesmo tema do Enem. Olha só. Não foi que eu vi em sonho lúcido, nada. Foi assim, do ar, né? Tá no ar, aí captei, aí botei lá.
Pode ser sorte também, né? Como diz assim, né? A passar no vestibular tem que ser sorte, né? Vai, não estuda não. Não, mas sabe o que é uma verdade? É. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Eu falo isso pros meninos. Quanto mais você treina, mais sorte você vai ter de chegar ao pódio, né? Claro, com certeza. E eu tô achando legal porque eu descobri que eu sou o diário da minha esposa, porque todo dia quando a gente sai de manhã cedo, ela me conta o sonho, em vez de ela escrever, ela fica me contando. Né? Muito bom. Muito diário de sonho. E a gente falando do corpo para ter prosperidade, dentro da neurociência, tem algum estudo que fala do sexo para melhorar da aprendizagem? Opa, essa eu gostei. Porque a gente tava sonhando, agora Com a gente certeza. acordou, né? Acordou, estamos na realidade, né? Ainda mais na vida de casado, é mais difícil, né? Bom, digamos assim... Que eu falo porque, assim, dentro da qualidade de vida das pessoas, a pessoa fala que ter uma prática sexual saudável é saudável para o benéfico, com certeza benéfico, assim, tá? Eu não vi nenhum tipo de estudo falando sobre a neuroaprendizagem especificamente, entendeu? Uhum. Agora, o que eu já vi falar são estudos relativos à saúde mesmo da pessoa, né? Saúde mental. Se você pegar, assim, e analisar o corpo humano enquanto evolução do ser humano, mais ou menos como eu estava falando, para que a gente desenvolveu a habilidade de caça? Para ter mais tempo para procriação. E a procriação é algo que faz parte da essência do ser humano. Não diz a Bíblia assim, crescei-vos e procriai-vos, não diz assim a Bíblia? É nesse sentido de a procriação ela faz parte da própria necessidade do homem mesmo, né? Tanto é que é bom. A alimentação é bom também, tem que se comer para sobreviver. Sim. É bom também, imagina se fosse ruim. Ninguém fazia. Imagina se o sexo fosse ruim. Se fosse ruim, ninguém fazia e não procriava e sucumbiria, digamos assim, à humanidade. Pelo contrário, tem que ser bom mesmo. E libera, na verdade, algumas... Dopamina, com certeza, endorfina, né? Você se conecta ali. Aí, tem uma vertente, digamos assim, talvez até mais espiritual, na verdade, né? Tem uma conexão, né? Com certeza. Tá ali troca de energia. Então, é benéfico, obviamente benéfico, né? E sobretudo quando é feito dentro de um relacionamento firme, né? Hoje em dia a coisa tá meio diferente, né? Digamos assim, da minha época, né? Na minha época, como eu aprendi com meu pai, com meu avô. Então, o relacionamento que é duradouro, firme, é um relacionamento que tem amor. Se tem amor, tem prosperidade. Entende? Então, uma coisa que a gente, por exemplo, muito estudante chega lá no curso, eu faço reunião com o pai, obrigatório o pai estar presente. Porque eu quero ver como é que é o pai junto com o estudante. É uma aprovação que se faz, eu falei para vocês, o índice de aprovação do curso, não, 90% de quem faz o curso passa com a gente. 10% passa em particular, o resto passa em federal. E aí, como é que faz isso, Dani? Faz a 6 mãos. Eu não faço mágica, meu trabalho é 20%. Pai, mãe e... 6 mãos. É a pessoa que quer, tem que querer, sem querer não chega a lugar nenhum. E pai e mãe presente. Certo. É Deus presente no lar. É uma coisa que a gente vê que quando acontece, vamos dizer assim, essa fórmula, a pessoa aprova mais rápido. Sim. Quando não tem uma ausência de pai ou ausência de Deus, no sentido de não se falar, não ser uma família religiosa, a gente vê que demora um pouco mais. Olha que coisa interessante. Porque tem amor, tem prosperidade, tem a palavra de Deus, tem uma religião, tem no sentido de uma orientação para o bem. Sim. Entende? E só em ter isso, já a gente vê que a pessoa tem mais condição de ter prosperidade. Então, dentro que você está falando do sexo, na verdade, né, traz aí uma energia da família, e a família traz a energia da força, da união, e traz a energia da execução, para fazer as coisas acontecerem na vida. Então, o pai chega preocupado com o filho, querendo estudar no melhor cursinho de Brasília, para ter aprovação rápida nas melhores universidades, é um pai que não só investe dinheiro, mas investe tempo. Que é, na verdade, a maior riqueza que a pessoa pode ter. Com certeza. Vi uma definição de riqueza esses dias. Rico é aquela pessoa que é dona do próprio tempo. E se o pai dedica tempo para o filho, é o melhor investimento que você pode ter. Que legal. Bonito isso, né? Então, se respondendo a tua pergunta, é isso daí. Com certeza, vale, né? A energia da procriação é uma energia que tem a ver com a criação e criar caminhos neurais. É a criação acontecendo diariamente na nossa cabeça. Olha que legal. Excelente, Daniel. O assunto aqui caminhou muito bom. Achei muito bom o assunto, por onde por onde que foi, né? Não esperava tudo isso e veio tudo isso. Achei muito interessante os assuntos, os fatores e falando de ser humano, né? Então foi muito legal. Eu gostei muito. Achei que esse tempo que passamos aqui vai ser um tempo de muito
esclarecimento para as pessoas que nos acompanham nesse episódio, nesse podcast, que buscamos isso. Buscamos pessoas qualificadas, pessoas estudiosas que pode cada vez mais estar acrescentando a todos, para mim, para o Vitor e para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Daniel, se você quiser passar uma mensagem final aí para os ouvintes. Legal, saúde e prosperidade para todos nós, né? Para vocês, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui presente com vocês, amigos queridos, né? E para o pessoal de casa também, né? Que almeja alguma coisa na vida, que não desista, né? Que faça dos obstáculos, na verdade, degraus para subir na vida e conquistar coisas boas na vida, né? Que seja ela ter uma família, seja ter um emprego de qualidade, seja criar, né, filhos, bom caráter, digamos assim, né? Para uma sociedade mais feliz e próspera. Então, desejar para os ouvintes aí que pessoas que com certeza são pessoas inteligentes, só por estarem ouvindo aqui o vendo, né, o Lamparina, o podcast de trabalho de vocês, legal. Então, saúde e prosperidade para todos. E quem quiser, né, tiver interesse de conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, então pode entrar na internet, procurar iamprovestibular.com.br, que lá vai encontrar aí os caminhos, né, para poder entrar em contato com a gente. A gente não fica fazendo propaganda, digamos assim, internet, nem nada, porque, como falei para vocês, é uma turma bem reduzida, né? Uhum. A gente faz assim, reduz e enxuga o máximo. Qualidade, né? Então... Trabalho é qualidade. Então a gente não fica fazendo, não é um curso de massa, entende? Então a gente trabalha ali com no máximo 12, 15 estudantes por ano. Então, excelente. Ficar fazendo propaganda demais dá muito trabalho. Mas quem quiser e tiver, ou às vezes tem, né, ou conhece alguém que está estudando para medicina e está querendo passar rápido, estudar de uma maneira eficiente, que não só estude para passar na prova, né, mas estude para entender o funcionamento do corpo humano, entenda as técnicas. Lá no curso, por exemplo, são 36 possibilidades de técnicas de estudo diferentes. Eu não falei nenhuma aqui. Eu falei uma só, que é a técnica da memorização do corpo humano, né? Mas são 36 possibilidades de combinações distintas de técnicas de estudo que a pessoa aprende para fazer, né? E não é só para passar no vestibular. Passa no vestibular, leva para a faculdade, depois vai lá para a residência médica, passa também. Hoje tem médicos formados que já estudaram com a gente, então, e fala muito bem assim do pós também, né? Não só durante o tempo lá do curso, mas a prosperidade que acontece na vida da pessoa quando ela estuda direito, aprende direito, né? Tem o conhecimento, sabe usar e faz o quê? Prospera. Excelente. E para quem não sabe, o Daniel é um amigo meu de infância. Eu nem lembro quando eu te conheci, né? A gente é amigo mesmo desde criança. E você falando do abacate, né? Do mexicano, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, tinha acho que 2, 3 meses, né? Ela foi vir pela primeira vez em Brasília para conhecer meus amigos. Aí a gente combinou de ir no aeroporto receber ela, né? Aí a gente chegou lá de mexicano, tocando e tal. Sério? No meio do aeroporto, assim, no desembarque lá, tocando música mexicana e tal. Arriba! Lembra? Aí ela, cara, que é isso? Os caras doidos. E eu tava escondido, né? E ela vendo aqueles caras e eles indo atrás dela, assim, né? Aí eu apareci no meio, ela entendeu, ela reconheceu os amigos e tal. Então, assim, o abacate, eu lembrei disso aí. Vai dar um auxílio pro amigo, né? É isso aí. Não, eu falei, cara, pra ela ver que não era só eu doido, né? Então, para você que está estudando pro Enem, agora que você descobriu todas essas formas para você ter prosperidade, usar o seu corpo, agora entra no link, na descrição do link, e usa essa plataforma, que aí sim você vai acelerar o teu aprendizado. A Fibo está aqui patrocinando esse podcast. E mais uma vez agradeço você que veio aqui com a gente aqui no Lamparina. E você que assistiu a gente, então comenta aqui o que você achou, compartilhe com os amigos e lembre de se inscrever, que para a gente é muito importante as pessoas se inscreverem no nosso canal para a gente continuar crescendo e trazendo novos episódios. Lamparina, podcast na capital do Brasil.